boa noite. Eu me chamo Rian e gostei muito do canal. Eu já vivi muitas coisas sobrenaturais nesta vida. E hoje eu venho falar um pouco do que aconteceu comigo. O ano era 1992. O ano que todo mundo queria ser rico. E todos os meus amigos brincavam que para ser rico não era preciso trabalhar. Que era só ir a uma encruzilhada e chamar o próprio diabo. Que ele apareceria e iria satisfazer todos os seus desejos. Bem, todo mundo ria, porque naquela época ninguém acreditava nesse negócio de pacto com o diabo. Porém, aquilo ficava na minha cabeça, e para disfarçar, eu ria com o pessoal. Bem, a minha rotina era ir para o colégio, e mesmo eu não gostando de estudar, a minha mãe me obrigava a ir. E naquela época, a gente respeitava muito os nossos pais. Até que certa noite, eu comecei a sonhar que ficava rico. E esses sonhos eram constantes. E no sonho, um homem alto de roupa preta e com um revólver 38 de cabo branco muito bonito me entregava uma maleta com muito dinheiro. E assim, eu pegava a maleta e neste mesmo momento eu já estava de roupas sociais e muita gente tirava foto comigo, como se eu fosse algum tipo de celebridade. Certo dia, eu contei o sonho para minha mãe. E eu estava muito alegre com uma certeza enorme que isso iria acontecer. Bem, a minha mãe mudou o semblante e disse para mim tirar essa ideia boba da cabeça. Então ela me repreendeu e mandou que eu fosse para a escola. O tempo passou e os sonhos pararam. Bem, nos mudamos para uma chácara muito bonita. E lá tinha um enorme gramado verde, e para todos os lados haviam outras casas bonitas. Mas a nossa casa era a mais bonita da chácara. Os nossos vizinhos eram muito simpáticos. Inclusive, eles iam lá para casa, e todos nós ficávamos conversando até tarde da noite. O meu pai acordava às 5 da madrugada para tirar o leite da vaca e tratar dos porcos. O trabalho era muito leve, e o salário mínimo da época, se eu não me engano, era de R$ 380. E o meu pai ganhava o dobro do salário, e sem fazer muito esforço. Bem, era muito estranho, porque além do seu salário, os seus patrões pagavam todas as nossas despesas, como água, luz, alimentação, e nós não tínhamos o que reclamar. Eu ia a uma escola dessas que tem algumas fazendas, e conheci uns garotos que eram filhos dos meus vizinhos. Eles eram legais, até porque eram os únicos amigos que eu tinha. Bem, um certo dia, ficamos até tarde andando a cavalo e conversando. Os pais dos meus amigos foram lá para casa e ficaram proseando com os meus pais. Até que eles tocaram no assunto de pacto com o diabo. O pai do meu amigo Juscelio era o mais medroso da turma. E disse que quando ele era mais novo, o seu avô era muito rico. E também, o velho não escondia que tinha feito um pacto com o diabo. E dizia ele que já sabia que morreria aos 50 anos de idade. Bem, e foi dito e feito. Quando ele fez 50 anos, passou 2 meses e ele faleceu. E depois da sua morte, ninguém da sua família ficou com nada do dinheiro dele. Pois assim, da mesma forma que aquele dinheiro apareceu, ele sumiu. Pois quando ele morreu, muitas dívidas apareceram. Então,
Todo o seu dinheiro foi usado para quitar suas dívidas, e as suas terras foram tomadas pelo banco e leiloadas. Bem, eu e os meus amigos saímos dando risada e decidimos andar até o lago. Bem, já eram mais de 10 horas da noite. Encontramos o lago e tomamos um banho. Então, algo estranho começou a acontecer. Um dos meus amigos que estavam ali, e se chamava Kaique, começou a xingar muito. E ele xingava porque apenas tinha esquecido de levar o sabonete. Bem, terminamos o banho e voltamos para casa. Este lago era muito distante de nossa casa. E como nós andávamos muito por lá, acabamos descobrindo este lugarzinho no meio do nada. E quando voltávamos pela trilha, o Kaique continuava xingando muito, mas ele xingava muito mesmo. Ele parecia um louco e começou a cantar musiquinhas sobre o demônio. Bem, era muito engraçado o fato dele cantar. Mas mesmo assim, dizíamos para ele parar. E apesar dele ser o mais velho da turma, todos nós éramos garotos ainda. Pois eu tinha 17, o Kaique 19, o Richard 15 e o Cauã 16. Bem, e continuou assim. O Kaique cantava aquelas músicas e gritava para cantarmos com ele. E então, na pressão, todos nós começamos a cantar. Porém, a uma certa parte do caminho, eu percebi uma coisa estranha. Pois andávamos e andávamos, mas não chegávamos nem perto de casa. E eu percebi que tínhamos pegado a trilha errada. E sugeri que voltássemos e pegássemos a trilha certa. Mas o Kaique disse que não, que iríamos por aquela trilha mesmo, para ver aonde ela dava. Bem, íamos andando e cantando aquelas músicas. E tão logo começamos a ouvir passos no meio da mata. E eu confesso que eu fiquei com muito medo. E nós, longe de casa como estávamos, e ainda mais indo por uma trilha desconhecida, e ali no meio do nada, estávamos ouvindo aqueles passos, como se alguém nos seguisse. Bem, isso não era normal, pois o Kaique continuava sorrindo e debochando da situação. E foi quando ele disse para nós não nos preocuparmos, pois deveria ser o diabo nos acompanhando. Ele ria muito e aqueles passos logo desapareceram. E nós continuamos andando, até que lá na frente vimos um cachorro enorme comendo alguma coisa. Aquele cachorro era negro e muito alto. E o mais estranho é que ele comia toda aquela carcaça de animal, mastigava todos os ossos e engolia. E de longe ouvíamos o estalar dos ossos. E aquela coisa estava mais ou menos uns 30 metros de nós. Aquilo fedia muito e o seu cheiro era de ovo podre misturado com esgoto. A criatura nos viu e começou a se levantar. E a primeira coisa que eu notei foi os seus olhos, que eram brilhantes feito fogo, pois eram muito vermelho mesmo, com um tom alaranjado de amedrontar qualquer um. A criatura ficou de pé como uma pessoa, e aquilo era muito mais alto do que eu pensei. A fera fazia um grunhido de porco, e neste momento eu não conseguia sequer me mover. Aquilo olhou para nós com aqueles olhos pegando fogo, e então ficou de pé feito uma pessoa. E depois se pôs de 4 patas,
com os cotovelos encostados no chão, e começou a correr atrás de todos nós. Bem, eu juro para vocês que eu não gostava de nenhum esporte. Mas naquele dia, os meus pés mal encostavam no chão, de tão rápido que eu corria. Avistamos o lago que estávamos tomando banho. E em seguida, eu levei uma pancada na cabeça muito forte. E devido a isso, eu caí dentro do lago. Só me lembro de todo mundo pular dentro do lago comigo. E em seguida ouvir gritos e urros ensurdecedores. E então eu logo apaguei. No outro dia, eu estava em casa com a cabeça enfaixada, pois a pancada foi tão forte que eu fiquei uma semana com a cabeça doendo. Mas eu só vi o estrago quando eu tirei a faixa, pois ali havia um corte enorme na minha cabeça. Eu contei toda a situação para os meus pais e depois de um mês nos mudamos daquele lugar. Bem, eu não sei como eu levei aquela pancada tão violenta. Até porque eu era o primeiro que corria na frente dos outros garotos. O meu avô ainda mora naquela região. E ele conta que quando era moleque, ele ia muito naquele lago ali no meio da mata. E em uma certa tarde de calor, ele se refrescava naquele lago, quando apareceu uma linda jovem do outro lado do lago. Ela foi até o meu avô e começou a beijá-lo. Então, os dois foram para a margem do lago e começaram a transar loucamente. E quando terminaram, a moça, totalmente nua, disse que tinha que se lavar. E em seguida entrou no lago. O meu avô reparou que ela passou a se movimentar no lago como se o seu corpo não se mexesse. A água cobria da sua cintura para baixo e não dava para ver as suas pernas. Então, a moça mergulhou e o meu avô ficou até preocupado, gritando por ela, pois ela ficou submersa por mais de 1 minuto. O meu avô até chegou a entrar na água, mas logo ele viu ali, do outro lado da margem, aquela moça saindo da água. Porém, ela não caminhava, ela rastejava, pois o seu corpo da cintura para cima era de mulher, mas da cintura para baixo era de uma enorme serpente. Ela olhou para o meu avô e abriu a boca de uma maneira surreal, mostrando 2 enormes presas. O meu avô começou a rezar tudo o que veio em sua cabeça e saiu dali às pressas e nem colocou a roupa. Ele também conta que aquela mata, onde presenciamos a criatura, tem fama de ser assombrada. Que muitos caçadores já presenciaram um lobisomem os perseguindo. E para eles não serem as caças, os caçadores deixavam as suas caças para o lobisomem e se mandavam dali. E também existem outros que presenciaram naquela mata uma criatura metade homem e metade bode, e que esse ser aparece em locais onde se fazem trabalhos de magia negra, pois a mata é muito frequentada por feiticeiros e pais de santo. Depois que nos mudamos dali, eu nunca mais voltei naquele lugar, e nem contato com aqueles meus amigos eu não tenho mais. Boa noite.